tudo belezinha? E aí, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Ah, mais um iniciozinho, né, de conteúdo. A gente vai voltar agora a falar. Eu tinha falado na aula passada a respeito sobre as congruências, né? Em especial, a gente tinha comentado que veríamos bastante congruência de triângulos, até vimos alguns exemplos já. Então, nós estaremos trabalhando um pouquinho isso hoje. Então, vamos desenhar aqui um triângulo para a gente começar. Então, digamos que eu tenha aqui, ele tá um pouquinho, um tamanhozinho aqui um pouquinho maior, pra gente poder enxergar melhor. Beleza. Então, digamos que nós tenhamos isso aqui. Beleza? Um triângulo. E esse triângulo, ele tem exatamente um que é congruente a ele, mas a gente finge que não sabe, tá? Então, a gente vai fingir que não sabe. Então, eu vou desenhar aqui, por exemplo, aqui, ó, pá, igualzinho aqui do lado, mas eu vou girar ele para deixar ele bonitinho. Deixa eu ver aqui para girar. Girar mais ou menos assim. Ok, acho que é assim, ó. Assim tá bom. Tá bonitinho o suficiente, né? Então vamos lá. O que que nós temos nesse tipo de desenho? Nós temos algumas regras que nós precisamos seguir para poder ver se alguma coisa é congruente à outra. Então, por exemplo, como que eu poderia identificar que alguma coisa é congruente à outra? Nesse caso, em ângulos entre ângulos. Tá? Ângulos, não somente os ângulos, né, quanto os lados. Então, congruência seria a congruência entre ângulos. Então, como que eu poderia identificar? Então, primeiramente, eu vou dizer que este lado aqui, ele é congruente, é esse ângulo aqui, na verdade, né? Congruente a este ângulo aqui. E eu também vou dizer que este lado aqui, ele é exatamente congruente a este lado aqui. E eu também vou dizer que este lado aqui é congruente exatamente este aqui. Vamos dar nome para esses vértices, né? A, B, C, para a gente poder escrever. E vamos escrever aqui D, E e F. Ok? Então, colocamos aí os vértices. Então, vamos trabalhar com essas informações. Então, nós temos algumas propriedades que nos dizem que os triângulos eles são congruentes ou não. E quais são essas propriedades? Nós temos pelo menos 4 tipos diferentes. Nós temos uma propriedade que chama-se lado, 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 ok? LLL. Nós temos uma propriedade que se chama-se ângulo, lado, ângulo. A gente chama ela de ala. Nós temos a propriedade LAU, seria lado, ângulo, lado. E nós temos uma última propriedade, que também é utilizada, lado, ângulo, ângulo oposto, tá? Que é o LAU, ok? Então, é lado, ângulo e ângulo oposto, beleza? Então, quando nós temos essas propriedades, o que elas querem dizer? No livro, vocês podem observar isso na página 99 e na página 100, tá? Nos retângulos laranjas. Nós temos ali a propriedade do lado, ângulo, lado, a LAU, e a propriedade lado, lado, lado. Tá? O livro só traz essas duas, essa aqui e essa aqui, ok? As outras duas não se vê no livro, mas elas existem, tá? Então elas são válidas sim a aprender, por mais que não tenha no livro, tá? Para a gente poder ver a congruência. Então eu tenho aqui lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado e, por fim, lado, ângulo, ângulo oposto. Então, todas elas aqui, se observar isso, essa ordem, seguindo esse padrãozinho, eu vou encontrar triângulos semelhantes. E aí que entra o negócio. Se eu quero ver triângulos semelhantes, eu tenho que observar como que o meu triângulo ABC
será congruente, por exemplo, se eu quero ver qual que é a congruência, eu preciso escrever, vai ser triângulo, e eu tenho que escrever corretamente a ordem. Qual que vai ser a ordem? Nem sempre é D, E, F. Pode ser uma ordem diferente. Então eu preciso observar quem exatamente com quem, porque existe uma ordem. Então a primeira coisa que eu vou observar é que eu tenho esse ângulo aqui, esse lado, desculpa, que é o lado AC. O lado AC, esse lado AC, está dizendo que ele é congruente a FE. Então vamos escrever essa informação. Então vamos escrever aqui que o lado AC, né, o segmento de reta AC, é congruente ao segmento FE. E por que a gente escreve FE? Porque, veja, eu escrevi o A primeiro, o A é onde está o meu ângulo, e o C é onde estaria, né, fechando, indo até o fim, esse segmento, tá? Que começa em A. Então a mesma coisa a gente faz com o F, né? O F está começando e o E está terminando lá esse segmento. Beleza? Então, são congruentes. Também posso perceber que esse aqui, que é o segmento AB, ele é congruente ao segmento FD, né? Então, seria o AB. Se a gente segue essa ordem, escreve o A primeiro, então tem que escrever o F primeiro. Então, F, D. Então, o segmento AB é congruente também ao FD. Então, o AB é congruente ao FD. E a gente percebe que esse ângulo e esse ângulo são congruentes. O que eu quero dizer, então? Quero dizer que o ângulo A é congruente ao ângulo F. O que isso nos traz? Eu tenho aqui lado, lado e ângulo. Como ele está seguindo exatamente na ordem aqui, ó, lado, ângulo, lado, nós percebemos que pela propriedade lado, ângulo, lado, que seria a propriedade lau, esses triângulos eles são congruentes. Então, caso a gente queira provar que algum triângulo ele é congruente ao outro, a gente vai precisar observar uma dessas propriedades. Ou eles vão ter que ter todos os lados eles têm que são iguais, ou um ângulo é igual, um lado é igual e o outro ângulo é igual. Só que precisa ser na ordem, tá, gente? Aqui um lado, um ângulo e um lado. Tá, senhor? Então poderia ser esse lado e agora esse ângulo aqui. Poderia ser assim? Não, gente. A gente precisa ser na ordem. Então, esse aqui, ó, tá do lado desse aqui e tá do lado desse aqui. Então, vejam que eles estão justamente em lado, ângulo, lado. Ah, então por isso que fecha o nosso lau. Agora, se não tiver exatamente na ordem, a gente não vai conseguir fazer. Precisa estar exatamente na ordem. Por exemplo, se eu for pegar lado, ângulo e ângulo oposto, eu precisaria de um lado, tá aqui, ângulo, e o ângulo oposto. Daí eu poderia pegar esses aqui, ó, e aquele ângulo lá de cima, o ângulo B, e daí poderia montar e dizer que eles são congruentes se nesse outro triângulo aqui tivesse essas informações também. Mas precisamos então separar essas informações. Logo, quando nós temos aqui esse triângulo, como é que a gente monta ele, escreve ele? Bom, primeira coisa, eu vejo que eu escrevi o A. O A é o do ângulo. Então, a gente escreve primeiro o F. E a gente percebe que eu escrevi o B depois. O B é o que vem fazendo aqui o 2, ó. Do A até o B é o que faz 2. Então, do F até o que faz o 2, que está aqui, é a letra D. Então, a próxima letra é D. E por fim, a gente termina com E. Então, a ordem fica em FDE. Então, precisa entender que para poder escrever como que esses triângulos são congruentes, nesse formato assim, vocês precisam seguir o padrão e observar o que está acontecendo, o que eles têm em comum, etc. Vamos para um outro exemplo? Então, deixa eu pegar aqui, fazer um outro triângulo, e eu vou deixar só aparecendo só isso aqui mesmo, porque a gente continua fazendo daí isso. Então, por exemplo, vamos criar um triângulo aqui. Para eu criar um triângulozinho mais retângulo. Fazer ele bonitinho. Ok? Então, fazer aqui. Deixa eu copiar.
C, arrasta para o lado. Vou fazer com que ele gire um pouquinho só. Desenhar ele mais ou menos assim. Vai fazer tanta diferença. Sabe, né? Quando é alguma coisa congruente, sabe que elas são iguais, portanto. E digamos assim, o seguinte. Eu digo para ti que este lado aqui eu vou chamar de 1. Esse aqui vai ser 1. Até fiz com a cor errada, né? Que eu tava fazendo o ângulo de vermelho. Então, vou fazer os azuis aqui. Então, esse de 1, esse de 1. Vou chamar esse aqui de 2. Então, esse aqui de 2. E esse aqui de 3. Veja que eu não tenho nenhuma informação de ângulos, mas eu tenho informação dos lados. Nesse caso aqui, os lados, eu tenho que este lado é congruente a este lado. Eu tenho esse daqui congruente a este aqui. E eu também tenho este daqui, terceiro, congruente a esse aqui. Se nós colocarmos nomes aos bois, vamos colocar outras letras dessa vez. Vamos colocar J, K e L, porque as letras não importam. Vamos colocar M, N e O. Ok? Como que eu poderia dizer, então? Primeiro, vamos provar que eles são congruentes, né? Como que a gente pode provar? Eu posso provar porque eles têm todos os mesmos lados. Os mesmos lados eu tenho. Eu tenho um lado aqui, um lado aqui. E veja que se a gente pegar a ordem, tá? Do lado do 1, eu tenho o 2, que faz um ângulo aqui praticamente de 90 graus, né? Praticamente um L. Exatamente ali, fazendo praticamente um L, né? Que a gente não tem certeza que é 90 graus, porque não foi desenhado, mas a gente sabe mais ou menos que seria um L, praticamente pelo desenho, tá o 2, justamente. E o que seria a hipotenusa, de certa forma, né, o lado maior, é o 3. Então, como tá exatamente nesse tipo de formato, o que eu posso dizer é que por lado, 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 esses triângulos são congruentes. Como é que a gente pode escrever isso? Vamos escrever aqui, ó. Eu poderia dizer, então, que o lado, vamos começar com o primeiro, o JK. Então, JK, segmento JK, vai ser congruente ao segmento. Eu comecei com o J, né? O J tá aqui, ó, tá entre o 1 e o 3. Então, entre o 1 e o 3 eu tenho quem? O N. Então, eu escrevo o N primeiro, tá? Tem que observar a ordem, tá, gente? Então, N e depois o M. Beleza, escrevi isso aqui. Vou pro 2. O 2 eu vou escrever KL. Se eu vou escrever KL, o K é esse aqui que é praticamente 90 graus, né? E quem é praticamente 90 graus aqui seria o M. Então, eu vou escrever KL. E daí vai ser congruente ao L. Ao L não, né? Ao M. O. Porque é a outra letra que fecha ali justamente o nosso valor do 2, né? Do lado do 2. E por fim, para terminar o 3, eu vou escrever como JL. Se eu escrevi JL, o J, a gente tinha visto que ele é congruente, ali é o N, né? Portanto, o L seria congruente à letra O. Até se nós observarmos o de cima, né? O L, a gente escreveu por no fim, então aqui ficou o O e o O, né? Então eles são congruentes. Portanto, eu posso escrever isso aqui, porque através de L, 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 lado, 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 eu consigo observar que eles são congruentes. Portanto, meu triângulo JKL, se eu chamar ele assim, vai ser congruente ao meu triângulo. Ahn, vamos ver aqui. O J era o valor de N, né? O K era o M. E o O é a última letra. Então, NMO. Tá? Vou chamar ele de Nemo, só que não tem o E. Ok? Então, JKL seria congruente ao triângulo NMO. Beleza? Então, não é difícil esse conteúdo, só que tu precisa observar a ordem e as regrinhas. Que as regrinhas que o livro propõe são somente a lado, lado, lado e lado, ângulo, lado.
tá? Mas nós estaremos trabalhando e podem cair na prova também esses outros dois, que seriam os outros, beleza? Então, eu já mostrei um exemplo de lado, lado. Mostrei um de lado, ângulo, lado, que é os que tem no livro. Vocês podem procurar na internet, como não tem no livro em si, pode dar uma procurada sobre exemplos com ala e com lado, ângulo, ângulo oposto, beleza? Então, não é muito difícil isso aí, mas eu vou focar na prova, obviamente, naquilo que vocês têm de material no livro, tá? Então, sobre questões, obviamente, eu vou dar uma focada nisso aqui, mas lembre-se, no Enem pode cair qualquer um dos quatro, ok? Então, o nosso conteúdo, vocês vão ter alguns exercícios para fazer e vão precisar observar essas informações, tá, gente? Então, vai ter algumas questõezinhas que vai ser necessário dar uma olhada nisso, beleza? Mas, por mais, nesse vídeo é isso. A gente se vê, então, no próximo que a gente tiver de correção ou de conteúdo novo, beleza? Grande abraço, a gente se fala, até mais. Falou, fui!